banco de bicicleta, CD, controle remoto, ferro elétrico, todo um mar de objetos que possuem plástico em sua composição. Plásticos esses que geralmente são tidos como os grandes vilões pela sociedade. Mas você já parou para pensar como seria a sua vida sem esses objetos? Começa agora o programa Terceiro Setor. Eu recebo Miguel Baiense, ele que é presidente da Plastivida, e também Silvia Rolim, que é assistente técnica da Plastivida. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Obrigado, é um prazer. Muito obrigada. Agora, Miguel, gostaria de começar por você, contando pra gente, assim, o plástico, ele sempre teve a má fama, né? De ser o terrorista da história, né? Poucas pessoas sabem que, de fato, ele pode ser reciclado, né? Ele sempre teve essa pecha de ser o extremamente prejudicial ao meio ambiente, né? Então, vamos banir o plástico e todas as formas de plástico, né? Aí começou-se a ver a reciclagem e tudo mais, mas as pessoas ainda têm uma ideia, acredito, um pouco equivocada, né? Sim, sem dúvida, a ideia é completamente equivocada. Eu costumo dizer que os plásticos nos oferecem tantas coisas positivas, evolução da sociedade, na área médica, nos veículos, tornando eles mais leves, enfim, em diversas áreas do nosso dia a dia enquanto cidadão. E nós só precisamos devolver uma coisa boa para o plástico, destiná-lo para a reciclagem. O plástico é um produto reciclável por essência. Desde que ele existe, a indústria o recicla, seja dentro da própria indústria, seja através da coleta seletiva, quando elas começaram a ser estabelecidas em diversas cidades do mundo. E o Brasil também desenvolve essa temática, com um pouco talvez de atraso em relação aos países desenvolvidos, mas a gente precisa ter essa consciência de que a nossa participação, a nossa relação com o plástico, ela precisa ser ressignificada, no sentido de que precisamos devolver o plástico para o ciclo de consumo. Isso se chama-se economia circular, em que eu utilizo os benefícios que ele me oferece enquanto diversos produtos e a gente devolve ele para a coleta seletiva, para que ele vá para a indústria de reciclagem, e assim a gente não precisa banir, não precisa propor o banimento, porque banir é simplesmente mostrar a nossa incompetência de mudarmos as nossas gestões enquanto cidadão, enquanto poder público, enquanto indústria, enquanto qualquer elo da sociedade que pode fazer melhor para contribuir para a reciclagem. Perfeito. Agora, nesse setor, a Plastivida, que enquanto entidade existe desde 2005, porém, gostaria que a Silvia contasse um pouquinho para a gente dessa relação dela com a Abiquim, que já existe há mais tempo, né? Inicialmente, a Plastivida foi uma comissão dentro da Abiquim, começou em 1995 ou 94, final de 94, e ela ficou uma comissão dentro da Abiquim até 2005, quando se tornou uma entidade independente, né? Então, assim, foi um trabalho, o envolvimento do setor desde 94, quando começou com a Plastivida, até hoje, né? Então, assim, e desde 2005 com uma forte atuação, por ser uma entidade independente, justamente. Miguel, efetivamente, qual é a atuação hoje da Plastivida no mercado? Bom, a Plastivida atua para discutir as questões socioambientais dos plásticos, divulgar a reciclagem, falar sobre coleta seletiva, sobre consumo consciente. A gente tem aquela visão antiga, diria, de que a indústria existe para fazer produtos e se consumir, independente dela ser do setor plástico, alumínio, papel, papelão, qualquer que seja a indústria. E a gente tem que mostrar exatamente o oposto. A gente precisa utilizar os produtos dentro das nossas necessidades, de forma consciente e, principalmente, destiná-lo de forma adequada após o uso, né? O nosso tradicional pós-uso que a gente tanto fala. Então, no Brasil, além das políticas estabelecerem também essas necessidades de discussões, por exemplo, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da qual a Plastivida é uma das signatárias desse processo, dentro da coalizão de embalagens, a gente precisa aprender a nos relacionarmos e parar com essa história de consumir por consumir, descartar em qualquer lugar de forma errada. Então, faz parte desse papel de uma entidade setorial que representa a indústria discutir isso com a sociedade. Agora, Miguel, falar de consumo consciente é o que mais hoje em dia se vê e se ouve no mercado. Mas acredito que ainda o Brasil tenha muito o que fazer em termos de conscientização, até por parte da população, para que as pessoas entendam de fato o que é o consumo consciente e principal, como praticar o consumo consciente.
Então, eu gostaria que vocês contassem, explicassem para quem assiste de casa, entendesse exatamente o que é o consumo consciente e como efetivamente ajudar nesse processo, que é o mais importante, né? Sem dúvida. O combate ao desperdício. O combate ao desperdício é o principal foco, mas a gente só aprende, eu concordo contigo, com educação ambiental, com informação. Então, a gente pode pegar um exemplo tradicional das sacolas plásticas, né? Que muitos ambientalistas falam que ela é o ícone da presença dos plásticos no meio ambiente. A gente também não quer o plástico presente no meio ambiente, a gente quer que se consuma de forma adequada e se destine de forma correta. Esse que é o grande foco. Como é que nós vamos colocar isso no nosso dia a dia? Com informação, com conhecimento, trazendo à luz para a sociedade aspectos importantes da educação ambiental. Quando nós vamos a um supermercado, a gente tem aquela má mania de colocar uma sacola dentro da outra. As sacolas não têm qualidade, termina que elas são mais finas e a gente coloca menos produtos do que ela suportaria se ela tivesse a qualidade conforme as normas técnicas da ABNT, por exemplo, e aí a gente termina consumindo sacola em excesso. Então, se a gente estabelecer um padrão de qualidade dentro das sacolas, existem estados no nosso país, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que o supermercado é obrigado a distribuir sacolas de acordo com a norma técnica e fazer campanha de educação ambiental dentro dos estabelecimentos. Desta forma, você não precisa mais colocar uma sacola dentro da outra, porque ela tem qualidade, ela não vai rasgar, se a gente fizer embalar os produtos com cuidado, naturalmente, e aí você vai diminuir pelo menos em 30% o consumo das sacolas. Na verdade, você está combatendo o desperdício, e assim você vai ter um produto de qualidade sendo continuamente usado pela população, sem precisar de uma lei que venha banir as sacolas e tirar aquele produto de circulação. Porque se ele sai, acredite que outro produto vai entrar no lugar, e ele vai ser consumido tanto em excesso como as sacolas plásticas e descartado incorretamente como as sacolas. Então a gente não aprende num processo de banimento, a gente não aprende a mudar os nossos hábitos. O importante é que a gente mude para entendermos o que se chama de consumo consciente, consumir aquilo que a gente precisa e descarte correto, colocá-lo no local adequado. Agora, Silvia, perdão, o Miguel deu um exemplo básico, diário, que a gente enfrenta todos os dias, indo no mercado, indo na padaria, indo às compras, em qualquer lugar que seja, que tem essas sacolas plásticas ainda presentes. Mas eu gostaria que você citasse ainda outros exemplos desse consumo consciente, como, por exemplo, com embalagens. Como é possível um consumo consciente ser feito com embalagens? Com o shampoo, com o detergente, com o sabão, com coisas do dia a dia mesmo. Sem dúvida. A gente precisa do produto independentemente da embalagem. Ou seja, quando a gente consome um shampoo, não é porque a embalagem dele é desse ou daquele material que faz diferença. O que importa é usei o produto, usei o shampoo, descarto para coleta seletiva, para reciclagem, para garantir que esse embalagem vá para reciclagem e consiga cumprir o seu ciclo de vida. Uma outra coisa, assim, outro exemplo bobo de consumo consciente é a questão do canudinho plástico. Quando eu vou num local onde eu preciso de um canudo, onde eu sinto necessidade de um canudo plástico, eu posso usar o canudo plástico a noite inteira, ficar lá bebendo de boa e eu pedindo bebidas, mas eu não vou descartar meu canudinho, eu vou usar na próxima bebida. E quando eu for embora, eu vou colocar lá no box onde se coloca todos os canudos usados para serem destinados para a reciclagem. Um copinho plástico, os copinhos plásticos descartáveis, que dentro das empresas cumprem um papel fundamental. Quando você tem uma empresa com muitos funcionários, se todo mundo vai pegar um copo de reutilizável, nem digo material, um copo reutilizável, e vai beber água durante o dia inteiro, ou suco, ou café, nós temos que aumentar muito a lavagem desse material. Se todo funcionário chegar de manhã, pegar um copinho descartável, tomar água o dia inteiro nesse copo e só no final do dia descartar corretamente nos porta-copos para serem encaminhados para a reciclagem, você tem um ganho ambiental enorme, porque você tem uma economia muito grande de água de lavagem. E essa economia de água de lavagem é só economia de água, de detergente, e depois esse efluente vai ter que ir lá para uma estação de tratamento de efluente para ser devolvido para o meio ambiente. Então, assim, o ganho do uso do copo descartáveis nesses tipos de lugares é enorme. Então, não dá para pensar em você consumir toda vez que você vai no bebedouro, pegar um copo novo e descartar. Não pode. Tem que usar corretamente, tem que usar o mínimo possível dentro do possível. E se eu vou consumir lá uma festa, tem muitas pessoas,
eu compro uma embalagem maior, que tenha maior produto, que eu consiga usar, em vez de usar embalagens individuais. Eu vou usar a embalagem individual quando for necessário, se eu estou sozinho. Se eu não estou sozinho, uso uma embalagem grande para diminuir o número de embalagens. Mas isso independe de ser plástico ou não. Isso é para tudo. A consciência mental, a postura do consumo consciente, do descarte correto, independe do material. A gente tem que reduzir tudo que é excessivo, mas não porque seja plástico, é porque tudo que for excessivo é uma forma de negligenciar o meio ambiente. Agora, a gente está falando de uma realidade e de uma consciência que eu acredito que a gente ainda tenha, infelizmente, uma porcentagem muito pequena da população brasileira que tenha. Exatamente. E essa consciência também é muito pequena, até por conta de informação, efetivamente, de incentivo a você ter esse tipo de postura, de adotar esse tipo de visão. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é justamente o que a Plastivida vem fazendo por meio das suas atividades. Exato. É tentando levar esse tipo de conscientização. Exatamente isso. É uma crescente, né? Eu creio que é uma crescente a discussão ambiental, né? No nosso país, que até pouco tempo atrás não se falava sobre esses aspectos, a gente precisa desenvolver e crescer. A Plastivida terminou de assinar aqui em São Paulo com a Secretaria Municipal de Educação um projeto para expandir o projeto de educação ambiental que nós desenvolvemos em 5 unidades dos CELS daqui da cidade. E ao longo dos próximos anos vamos atingir todos os CELS levando informação e educação ambiental para as crianças, para os professores principalmente, né? E para que essas crianças levem às suas comunidades. Então a gente termina trazendo esses aspectos, esperando que na sequência a coisa se propague e a gente aprenda. Eu costumo dizer que, infelizmente, hoje a gente gasta muito tempo tentando discutir o banimento dos plásticos. Nós deveríamos gastar energia em como ampliar, como maximizar essa conscientização. Porque desta forma, como a Silvia colocou, a gente passa a estabelecer um padrão de consumo que atenda às nossas necessidades. Hoje, por coincidência, é o dia que, segundo a WWF, a natureza para de produzir aquilo que nós consumimos. Eu quero dizer o seguinte, que a partir de hoje até o final do ano, tudo que a natureza nos der, a gente não vai ter retorno, porque a gente extrapolou a capacidade dessa natureza gerar as matérias-primas que nós utilizamos. Hoje é um dia muito interessante. Para o Brasil vai ser agora daqui a 3 dias. Então a gente precisa entender que essa capacidade ela precisa mudar, e o que muda isso é como a gente se relaciona com isso. E aí eu volto ao exemplo dos copos, né? Porque esse estudo do WWF fala muito de consumo de água e energia. E como a gente estabelece um padrão em que a gente busque que cada cidadão neste país tenha um copo reutilizável, se para cada uso desse copo a gente consome água para lavá-lo? Então é desnecessário, a gente precisa entender o contexto como um todo para que a gente evolua e não cause mais impacto ainda do que já estamos causando com leis que proíbam esse ou aquele material sem discutir profundamente a sua lógica. Agora, antes da gente entrar na temática legislação, eu acredito que toda essa discussão que a gente está fazendo aqui passa justamente por essa temática, é o assunto central, na verdade, dessa pauta. Agora, Miguel, essa questão justamente que você estava falando de alguns estados preverem políticas sobre isso, como a Secretaria Municipal de São Paulo, que tem incentivado, ou seja, a partir do momento que você leva a informação, que você coloca a informação num jovem, esse jovem perpetua na casa dele para que os pais aprendam com aquela situação, os vizinhos, e assim adiante, está perfeito. Agora, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre uma sociedade sem plástico. É possível uma sociedade sem plástico? Impossível. Impossível. Eu achei que a gente ia responder na mesma hora até. Mas, sem dúvida, não é possível que a gente estabeleça um paralelo com a sociedade que não tenha plástico. O plástico veio para substituir matérias-primas que eram utilizadas e que apresentaram certos benefícios também a essa sociedade. Mas o plástico apareceu como uma forma mais barata de você oferecer esses benefícios, que ampliou a inclusão, falando também da inclusão social.
enfim, possibilitando aplicações que talvez com outras matérias-primas não fossem possível. Eu diria que a gente não pode viver sem qualquer tipo de matéria-prima, em especial plástico, né? Então a gente precisa exatamente, o exemplo dos canudos é claro. Se eu entender que eu não preciso de um canudo no bar, ok, eu não vou pedir. Mas se eu entender que por alguma razão eu precise, seja por questões sanitárias, seja por questão de mobilidade, 14% da nossa população tem algum problema de disfunção, seja permanente ou momentânea. Então são pessoas que precisam do canudo. E se eu não me sentir seguro para usar um copo em determinado local, eu posso pedir o canudo, mas tendo a consciência de que aquilo, além de me oferecer esse benefício sanitário ou mesmo social, eu vou poder devolver esse benefício destinando ele para a coleta seletiva e reciclagem. E complementando assim outros dois setores assim importantíssimos para a sociedade, para o desenvolvimento do mundo todo, por exemplo, a energia eólica ou energia solar, ambas energias, ou seja, a contribuição e a participação do plástico no desenvolvimento dessas tecnologias é simplesmente fundamental. Então, assim, como é que você pensa desenvolver a energia eólica, melhorar as tecnologias, melhorar a produção de energia eólica sem usar o plástico? Ok, poderia usar os outros materiais, mas realmente pensar no mundo sem uma matéria-prima como o plástico é simplesmente inconcebível. E qual é a resposta para os defensores, por exemplo, de substituir o canudo de plástico pelo canudo de papel, ou a sacola de plástico pela sacola de papel, os pratos, os pratinhos descartáveis por material, aqueles copos mesmo? Como o Miguel falou, é a forma mais simples de se evitar uma conversão e uma real sanar o problema. Como você vai sanar o problema? Com educação ambiental, com conscientização, com consumo consciente, com descarte adequado e com reciclagem. E isso independe do material. Quando a gente fala assim, não, vamos banir o plástico, vamos banir a sacola, o canudo, seja qual for o material, sem dar esse subsídio, você está trocando 6 por meia dúzia. O Miguel mesmo comenta várias vezes assim, poxa, a gente proibiu os canudos de plástico, tem 8 tipos de canudos no mercado. Então, tem de alumínio, tem de macarrão, tem de bambu, tem de 500. Por quê? Porque precisa. Só que esses 8 também vão precisar de uma gestão para o seu uso. Ou seja, depois que você usa, você não vai jogar o canudo de bambu na rua, nem o canudo de alumínio, nem o canudo de nada. Não deveria. Então, não adianta mudar o material, tem que mudar o nosso comportamento e a nossa destinação. Não, é exatamente isso, Silvia. A gente tem a gente não sabia lidar com um tipo de canudo, que era o canudo de plástico, e de repente hoje tem pelo menos 8, que eu contabilizo aí, e que a gente não sabe lidar. E cada um com sua peculiaridade. O canudo de macarrão é comida. Então, você vai num restaurante, quantas macarronadas são jogadas fora no final de semana, naquela semana, naquele mês, melhor dizendo. O de alumínio requer lavar, consumo de água. Então, falava do dado da WWF e a gente, de repente, tem um processo de proibir um tipo de canudo e usar um outro que vai consumir cada vez mais recursos naturais, que é a água, que a gente terminar de ver que é escasso no nosso processo. Então, a gente precisa mudar esse comportamento, né? Então, a resposta, a gente entende que é, de certa forma, simples, mas a gente precisa da complexidade que significa evoluir enquanto cidadão, no aprendizado, na forma de lidar com esses produtos, né? Então, acho que o conteúdo é simples, a prática é um pouco complexa, sem dúvida, mas a gente, de novo, precisa gastar energia em educação, em informação correta, e não gastar energia em, não gosto desse produto, não gosto daquele, vamos proibir isso, não vou usar. A gente precisa entender o porquê dos processos para que a gente não prejudique mais o meio ambiente do que estamos prejudicando sem entender o processo. E mais um complemento, assim, quando você pensa em trocar uma matéria-prima por outra, então as pessoas bem xiitas, não, vamos sumir com plástico. Ok, você vai embalar com o quê? Com qualquer outro produto, que seja, não importa qual seja. Não vai fazer a gestão desse produto, não vai precisar uma gestão pós-consumo, não importa se o pote de shampoo é de plástico, de vidro, de alumínio, de Tetra Pak, do que for, vai jogar fora depois, simplesmente vai descartar em qualquer lugar porque é biodegradável, ou simplesmente vai largar, não vai. Vai ter que fazer a coleta seletiva, vai ter que destinar para reciclagem da mesma forma que o de plástico. Então, na verdade, quando você fala assim, não, vamos banir esse material, é muita falta de visão e de justamente você perceber que esse banimento vai causar outros impactos ambientais, quem sabe, bem maiores do que usando, mas usando com consciência.
e descartando corretamente. Agora, sem dúvida, esse é um assunto bem polêmico. Sim. Né? E imagino que vocês tenham vários pontos a favor, mas também devem receber constantemente uma chuva de comentários Sim, negativos, bombardeios contra, né? Mas eu gostaria de propor aqui uma reflexão sobre alguns dados que vocês me passaram, importantes para reflexão de quem está em casa, justamente. Por exemplo, o plástico, algumas coisas que a gente acaba não pensando no dia a dia, falando sobre justamente essa importância dele. Ele é importante na medicina, ele é importante para ajudar nesse fomento da tecnologia e da informação. Eles protegem o meio ambiente na medida que eles impedem contaminação do solo, lençol freático, para evitar erosões, etc. Enfim, nas construções, promovendo redução do consumo de energia em aplicações como janelas, forros, isolamentos térmicos. Além, claro, no transporte, além da geração de emprego e renda na produção e na reciclagem dos plásticos. Então, assim, até mesmo no teor dele informativo, né, como os shampoos ou como os vasilhames, enfim, podem falar. Aí é complicado, porque para tudo a gente acaba pensando, né, até como nos rótulos, né, que eles vêm no sentido de ajudar, contribuindo com informações. Claro, existem outras opções, como um vidro, com rótulo, tudo bem. Mas exatamente a discussão aqui é outra, né? A discussão é sobre a educação das pessoas, né? Porque hoje pode ser que o problema seja com o plástico, mas se o problema com o plástico fosse sanado, existiria um problema com a água, existiria um problema com uma série de outras coisas. Agora, entrando na questão da legislação, efetivamente, Miguel, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que existe de legislação hoje que prevê esse consumo consciente, que ajuda esse consumo consciente, como essa iniciativa da Secretaria Municipal de São Paulo, que você citou agora, que leva essa conscientização aos céus. E o que falta? O que vocês veem, Silvia, justamente de políticas que, se existissem, que se fossem aprovadas, se fossem pensadas, se fossem feitas, viriam justamente para ajudar vocês nesse processo de conscientização da sociedade? Bom, a gente tem hoje no Brasil a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como eu disse, a Plastivida é uma das signatárias. Hoje são 20 entidades de classe de pelo menos 3 setores de matérias-primas, o plástico, papel, papelão e alumínio. E também temos o varejo e os usuários de embalagens signatários desse processo. E ela, por si, precisa evoluir naturalmente. A gente já está discutindo com o Ministério do Meio Ambiente a segunda fase de implementação dessa política. Finalizamos a primeira fase, evoluindo, atingimos as metas programadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E hoje estamos discutindo a segunda fase para que a gente continue realizando aquilo que deu certo dentro do processo e que a gente evolua daquilo que precisa ser melhorado, e naturalmente é um processo novo, né, para o nosso país. Mas eu creio que as políticas elas precisam estabelecer padrões que sempre agreguem a educação, o conhecimento, a educação ambiental. Acho que o processo tem que ser por aí, para que a gente aprenda. Você falava sobre diversas evoluções aí que o plástico permitiu. Então vou citar um exemplo claro, que quando a indústria é consultada para discutir a temática, sem dúvida o resultado de uma legislação é sempre melhor. Não que nós sejamos o expert, não é isso, mas é que a gente ouve todos os lados do processo. Para se transportar produtos, por exemplo, vou citar aqui um iogurte, você tem embalagem em plástico. Então um caminhão ele transporta muito mais iogurte quando ele é embalado de plástico do que quando ele é embalado em outra matéria-prima, que seja mais pesada que o plástico. Porque o caminhão tem um limite de peso. Então, você transporta mais produtos e menos embalagem, em termos de peso, do que quando esse iogurte é embalado com outra matéria-prima mais pesada. Então, os impactos não são só em relação ao consumo de água, pela necessidade, por exemplo, de você lavar um recipiente de vidro ou alumínio retornável, mas também se resume também abrange o processo de distribuição. Então você tem mais impactos porque o caminhão vai viajar mais vezes, vai consumir mais gasolina, mais pneus, vai rodar mais nas estradas. Então todos esses aspectos precisam ser considerados na hora de você estabelecer políticas que preservem o meio ambiente. Então acho que o ponto 1 é sermos partícipes do processo, levando informações, não só o nosso setor, como diversos outros, para que a gente tenha cada vez mais leis que
objetivem, realizem de fato o que a gente precisa, que é a preservação do meio ambiente. Nesse aspecto, acho que discutir educação ambiental, discutir o envolvimento com informações é muito mais adequado do que a gente simplesmente ir na onda de estabelecer padrões que vamos banir, o que a gente não consegue resolver. Talvez seja o caminho mais fácil, mas seguramente é o pior dos caminhos. Quer dizer, trazer justamente a seara também dessa discussão às indústrias. Sem dúvida, porque a ciência... A ciência não pode ser deixada de lado desse processo. A gente não pode simplesmente dizer, por exemplo, vamos banir o EPS, que é o isopor, porque ele é um problema. Não, a gente precisa entender o que é o plástico. O EPS é um tipo de plástico, ele é 100% reciclável. E aqui num processo, na cidade de São Paulo, em que havia uma política de banimento, a indústria, posteriormente ao processo de legislativo startado, chegamos e começamos a atuar, mostrando o que é esse tipo de plástico, como ele funciona, como é que ele trabalha, se ele é reciclado, se ele não é. Hoje você vai em qualquer loja de material de construção, você encontra produtos reciclados feitos com isopor. Aquela mesma bandejinha que a gente leva para a nossa casa. Por quê? A gente estabelece coletas seletivas. E aí mostramos àquela casa legislativa que havia um processo de educação que, se ele fosse bem desenhado e executado, o resultado seria fantástico, como está sendo agora. No começo do PEV, nós temos um ponto de entrega voluntária na na Câmara dos Vereadores de São Paulo, e no começo desse processo, a cada 4 meses, 5 meses, é que aquele PEV, o ponto de entrega voluntário, ficava cheio de isopor. Mas o processo contínuo de educação ambiental, de informação ali para a comunidade passante, aquela região, hoje, a cada semana, o reciclador vai lá e retira o EPS, o isopor, desse PEV. Então é uma coisa fantástica que mostra essa evolução. Então você não precisa ter um processo de banimento, você precisa ter um processo de entendimento para que a gente saiba se relacionar com esses produtos. Justamente esse processo E aí que entra também a legislação. Sem Mais dúvida, câmaras, como, por exemplo, foi citado agora a Câmara de São Paulo, instituíssem PEVs, fizessem essa divulgação para a comunidade local, para a comunidade ao redor, qual é o objetivo daquele ponto, incentivasse. Quer dizer, talvez fosse uma saída. Agora, o isopor também, por isso que eu falo que é um assunto muito polêmico, porque o isopor também é uma das coisas que as pessoas têm a ideia de que é uma coisa que não é difícil de reciclar. Que é uma matéria-prima extremamente contaminável. Pois é, mas você sabe que um exemplo assim que as pessoas ficam espantadas, porque você nunca imagina que você vai na Casa Cor ver produtos de isopor, de bandejinha, de frios reciclados e transformados em produtos lindos. Mas lindos que você fala, meu Deus... São produtos de primeira linha, são exportados, ou seja, obviamente que tem consumo local no Brasil também, mas tem muito produto para exportação também, e produtos assim que têm uma qualidade excelente e que têm umas vantagens ambientais, justamente, perante outros materiais enormes. Então, assim, você tem rodapé, você tem, perfis, você tem isolamentos, que não tem problema de cupim, que não tem problema de invernizar, que não apodrece, que não tem problema de água, que simplesmente vai durar 50 anos intacto, sem nenhum tipo de deterioração, nem manutenção, e que te traz um ganho ambiental enorme, porque ele usa como matéria-prima justamente essas bandejinhas que são muito mal vistas, e são mal vistas mais que nada pela falta de conhecimento da população, que aquilo é um plástico que é 100% reciclável e que tudo que dá para fazer com aquele material. E que se ela visse a Casa Cor, se ela fosse na exposição da Casa Cor e ficasse assim, meu Deus, aí você percebe como esse material que teve o seu propósito, que serviu para a sua função de proteger, embalar o alimento e levar o alimento até o consumidor, que essa mesma embalagem pode estar num outro produto de alto nível, que você não consegue imaginar. E isso é a introdução do pós-consumo no ciclo produtivo, novamente, em sinergia com a economia circular. Agora, voltando para essa questão que o Miguel colocou da coleta seletiva, ainda tem muito o que se avançar no Brasil em termos de coleta seletiva, né, Miguel? Sem dúvida. Você tem números, você tem dados? Olha, menos de 20% das cidades brasileiras têm algum tipo de coleta seletiva. E torna-se mais dramático de saber que essas cidades que possuem não têm uma coleta seletiva tão eficiente, né?
Então a gente termina entrando num cenário de que, poxa, a gente quer que a população participe desse processo, fazendo a separação adequada do resíduo na sua casa, o que é reciclável e o que não é. E o poder público precisa estabelecer a coleta seletiva para que esse lixo separado, esse resíduo separado vá para a indústria de reciclagem, que precisa estar preparada para isso. Então, um processo de aprendizado, de evolução contínua, e dentro desse aspecto tem a própria atuação da Coalizão de Embalagens, que assina um acordo setorial de logística reversa de embalagens, dentro do que estabelece a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, são processos paralelos, coleta seletiva e logística reversa, em que a logística reversa complementa as coletas seletivas que existem nos municípios, quando elas existem, mas que a gente evolua, né? Que a gente cada vez mais participe desse processo e traga resultados que ampliem a reciclagem no nosso país. Perfeito. Voltando um pouquinho, a gente falou bastante sobre as políticas públicas, agora voltando um pouquinho efetivamente sobre as ações da Plastivida Isso é importante. no mercado. Na verdade, são diversas, né, Miguel e Silvia? Vão desde aí de eventos feitos tanto com órgãos públicos quanto com eventos corporativos, justamente para levar essa conscientização, até educação nas escolas, passando por tudo isso, levando essa temática do consumo responsável. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre a atuação efetiva da Plastivida nessa questão de levar a ideia do consumo consciente. Esse é o principal, né, dentro da nossa atuação. Então, com escolas, eu falei aqui dos céus, mas não limitados a ele, mas escolas particulares também, escolas estaduais, enfim. Nós temos um projeto muito interessante, chama-se Plástico do Bem. Esse projeto foi lançado no ano passado na cidade de Farroupilha e hoje estamos no final da etapa da cidade de Caxias do Sul, no sul do nosso país, em que nós vamos às escolas, ensinamos sobre o plástico, falamos sobre coleta seletiva, orientamos os alunos a fazer a separação dos plásticos nas suas residências. Esses alunos levam esse material limpo para a reciclagem, com toda a orientação, para que não se consuma água em excesso, para que se limpe o material. As escolas comercializam esse material com recicladores indicados dentro do processo e 100% dos recursos são revertidos para as escolas. E aí a escola tem um ganho econômico, tem um ganho social pela inclusão das crianças e dos seus familiares no processo, e tem um ganho ambiental porque a gente promove a reciclagem. Isso se chama sustentabilidade. Então, esse é um projeto fantástico feito com o Sindicato do Sul, o Simplás, a Plastivida, o Instituto Brasileiro do PVC, que eu também presido, e a gente desenvolve trabalhos como esse, não só em escolas, mas em universidades, em empresas também que queiram aprender e desenvolver projetos sobre isso, sobre essa temática. E aí a gente pode entrar aqui até num circuito de discussão que é a presença do lixo nos mares, porque a gente sabe que, ou melhor, a gente esquece que o rio corre para o mar. Embora São Paulo não tenha praia, mas os seus rios estão conectados com os oceanos, em algum ponto da costa brasileira ou até fora da costa brasileira. Mas é importante que a gente conheça o problema. Hoje a gente fala muito da degradação marinha, mas a gente sabe, dentro de parcerias de estudos que a gente estabelece com o Instituto Oceanográfico da USP, por exemplo, que quanto mais degradado é o ambiente marinho, pior é a gestão de resíduos sólidos urbanos. Então a gente olha o plástico nos mares, mas a gente esquece de discutir por que ele está lá. Esse é o grande papel. Então a Plastivida tem um processo, fundou o Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo. Já estamos no 8º ano de parceria com o Instituto Oceanográfico da USP, que é uma referência para a temática, junto com outras universidades no país. E a gente discute esse processo exatamente para, quando a gente for discutir as temáticas sobre, seja de políticas públicas, seja de posicionamentos da indústria, a gente tenha conhecimento e informação para representar o setor e informar de forma adequada por que aquele plástico está ali. E a nossa participação para evitar é fundamental. Nossa enquanto indústria, nossa enquanto poder público, nosso enquanto cidadão. E, de alguma forma, a base justamente para sanar, ou seja, sem contar a questão da gestão dos resíduos, né, principalmente dos municípios costeiros, que é fundamental justamente para que os resíduos não vão parar no mar,
tem a questão da educação ambiental, da consciência do consumo, da redução do excesso, ou seja, todo e qualquer desperdício tem que ser minimizado. Então, assim, se junta tudo e, mais uma vez, reforça justamente essa atuação de educação ambiental da Plastivida, né, que é quase que a nossa carro-chefe de atuação, né, é uma forte área de atuação da Plastivida, porque essa mesma educação que serve para as cidades serve para refletir também lá nos mares, né? E por outro lado, assim, a gente esse assunto de lixo nos mares tem muita falta de conhecimento de forma geral. Ele impressiona muito, mas, por exemplo, tem 5 países no mundo que são responsáveis por 75% de todos os resíduos que estão nos mares. E esses países são 5 países asiáticos. Então, o que acontece? Você, quando coloca isso, aí você tem uma dimensão. Opa, peraí, então o Brasil não é tão... Claro que, obviamente, que qualquer resíduo, qualquer grama de resíduo que o Brasil lance no mar é péssimo. Uma única grama que lance é péssimo. Mas, globalmente falando, o Brasil é lá pobrinho, ou seja, pobrinho no sentido, graças a Deus, ele contribui muito pouco para isso, mas ele contribui. A gente tem que não contribuir em absolutamente nada. E para isso é gestão de resíduos, principalmente nos municípios costeiros, muita educação ambiental, tanto nos municípios costeiros quanto no resto do Brasil, muito consumo responsável, muito descarte correto, muito estímulo a ações de reciclagem, muitas tecnologias e aproveitamento dos plásticos pós-consumo, não só dos plásticos, de todos os materiais, né? Obviamente, a gente foca nos plásticos, mas a reciclagem de 100% do pós-consumo seria o ideal. Silvia, Miguel, gostaria mais uma vez de agradecer imensamente o nosso bate-papo e a presença de vocês aqui no programa Terceiro Setor. Nós, infelizmente, chegamos ao final e até a próxima edição.